Estamos começando mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5 e hoje com um querido amigo, empresário, uma pessoa muito ligada às artes, Marcos Roden, do Grupo Paris, né? Paris Tintas, Paris Telas. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Vitali. É um prazer enorme estar aqui contigo, né? Dividir essa mesa com um grande amigo que és tu na minha vida e ainda mais poder estar falando sobre coisas tão maravilhosas, né? Tão bonitas como que a gente vai dividir aqui a mesa os assuntos hoje. Maravilha, arte, inclusão e muitos assuntos interessantes. Mas primeiro, Marcos, para quem não conhece o Grupo Paris, né, que hoje ele está dividido entre Paris Telas, Paris Tintas, queria te perguntar que você contasse um pouquinho da história, como é que surgiu. Parece que vocês estão fazendo aniversário, né, de 25 anos. 25 anos esse ano. Bom, a Paris ela começou no momento em que o meu pai estava fazendo uma mudança profissional na vida dele, saindo de uma empresa da construção civil, e nós tínhamos um artista na família, um tio meu, artista plástico, pintor. E Marcão, esse meu tio convenceu meu pai a começar a fabricar telas para pintura. E foi muito curioso, porque nós não tínhamos contato com o mundo artístico. E assim começou a Paris, de uma ideia de um tio que era artista, dado para um empreendedor nato que foi o meu pai. O meu pai, ele tinha o empreendedorismo na veia. E a partir de então começou a produzir telas e buscar entregar bons produtos e boa qualidade para o mercado artístico. A Paris, nos seus, vamos lá, talvez até 15 anos de vida, ela foi uma empresa focada em produto, uma empresa de alemão. Nós, com pouquíssimos dons artísticos na família, mas com um talento empreendedor e esse zelo por qualidade, a Paris conseguiu se destacar no meio artístico porque, na minha concepção, combinou muito bem, porque os artistas detêm a criatividade, né? As ideias estão na mente dos artistas. E a Paris entrou no mercado servindo um bom produto, né? Uma boa plataforma para que a ideia deles ganhe vidas, em telas inicialmente. Então, a Paris ela ficou os primeiros anos fornecendo as telas já prontas, e no avançar da empresa, ela se transformou numa grande fornecedora de tecidos artísticos em rolo também. Então, hoje, grande parte das fábricas de telas no país utilizam os tecidos Paris para a confecção dessas telas. E é uma solução muito inteligente, né? Porque você, sendo um pequeno produtor de tela, foca em fazer a construção da tela comprando já o tecido pronto, né? E atende o seu público regional. Soluciona, inclusive, uma problemática muito grande num país continental como o Brasil, que é o frete, né? Que são as entregas, né? A parte logística. Então, a Paris ela passou de fabricante de telas exclusivamente para uma fornecedora de tecidos artísticos para todo o país. E no seu avançar virou aí uma indústria também de tintas imobiliárias, mais recentemente uma indústria de tecidos para impressão digital também. Então a gente vem nesse crescimento, nessa construção e nesse aprendizado, eu acredito, já há 25 anos. E a cidade, onde é que fica Paris? A Paris fica numa cidade linda chamada Gravatal, em Santa Catarina, no sul do país, uma cidade de águas termais, que é uma cidade super carismática, super receptiva. E lá começou a Paris e fica lá até hoje. Nós temos, né, alguns outros braços espalhados pelo país, nossos fornecedores, nossos parceiros, mas a sede da Paris fica em Santa Catarina, em cidade de Gravatal. E você assumiu a Paris quando? Você sempre trabalhou, sempre esteve próximo, né, pelo seu pai, você conheceu todo esse processo produtivo e você assume, né, recentemente há 2 anos, né, parece. Sim. Na linha do tempo, nós vamos colocar aí que eu trabalhei desde de criança na Paris, né? Eu fazia a parte de empacotamento, ajudava ali na expedição. Com que idade? Com que idade? Nós vamos colocar aí então que eu deveria ter 15 anos, 14, 15 E hoje você anos. está com quanto, Hoje eu estou Marco? com 37 anos. Então, nós começamos a Paris, eu era jovem e ajudava no processo produtivo, me dividia entre os estudos e o trabalho. Mas quando eu completei o segundo grau, Marcos, eu fiz a opção de fazer o curso de engenharia mecânica, que não tinha na minha cidade de Gravatal, então eu tive que mudar para Florianópolis.
E aí fiquei esse tempo afastado da empresa, me dedicando aos estudos. Fiz laboratórios, trabalhei em algumas outras empresas lá ligadas à engenharia, né? E quando se deu 2008, na formatura da engenharia mecânica, veio aquela grande dúvida, né? Você acaba de se formar numa carreira técnica, então você... Nossa, e agora? Eu sigo a carreira Fica na técnica Paris ou... ou eu tento empreender? E foi uma coisa assim, um borbulhar assim de dúvidas, né? Porque optei pelo empreendedorismo. Optei por seguir a carreira de ter o próprio negócio. Mas foi um ano que mexeu demais com o mercado. Aquela época, a cotação de dólar, as importações, as Que ano, exportações. mais ou menos? 2007, 2008, estava tudo muito mexido. E nós estávamos com muito receio. Nós sempre fomos muito ligados ao setor de molduraria, por exemplo. E aí veio o insight de eu abrir a Paris Tintas, fabricante de tintas imobiliárias. Não necessariamente eu voltei só para, digamos, ser uma peça a mais de volta na Paris Telas. A ideia foi de que, ao retornar, eu tinha a incumbência de ampliar faturamento, né? De ampliar canais de venda, ampliar a presença de mercado. E essa ideia surgiu necessariamente com um segmento novo, com um produto a mais, né? O mercado de arte ele é um mercado de nicho e a construção civil tem a sua grandiosidade de mercado, assim, né? De falar de dinheiro na mesa mesmo. E aí fiz essa iniciativa na construção civil. Foi uma experiência fantástica, né? Está sendo até então uma experiência fantástica. E aí depois de um ciclo, curiosamente, quase que 10 anos depois, veio o momento de dar os saltos de inovação na empresa. Existem alguns tipos de liderança, né? E alguns saltos de qualidade ou de criatividade na vida, mas no meu caso surgiu de uma crise, Marcos. Surgiu de uma A crise. crise traz a criatividade, né? Foi uma crise de. Não uma crise específica de mercado, mas uma crise de eu mesmo tentar me reinventar e me questionar. Em 2017, 10 anos depois, 2017, 2018, eu estava me questionando muito sobre a questão de ter uma empresa extremamente posicionada, a reputação da marca, o valor percebido dos clientes em relação àquilo que nós fazíamos. E eu voltei a morar em Florianópolis por 2 anos. Deixei a empresa, a parte produtiva em Gravatal, fui para Florianópolis e lá nós tivemos, eu acho que, um dos momentos mais criativos novamente da empresa nesses 25 anos. Passei a ter uma vida quase que de estudante novamente, mas claro, com as responsabilidades da empresa que já tinha nas costas, né? E de lá saíram as 2 startups que são premiadíssimas, tanto a Thermof no segmento de eficiência térmica e energética e a Canvas, que é hoje no mercado maior amiga da Paris na parte artística é a Canvas no segmento de reprodução de obras de arte, né? Que ajuda muito aí no que a gente pode dizer que é a democratização do mercado da arte também. E a Thermof ganhou um prêmio, né, recente, como startup, um prêmio internacional. Foi muito legal isso. A Thermof, ela conseguiu entregar para a gente, eu acho que o retorno de ter feito um trabalho bem minucioso no que tange a entregar benefício para o cliente. A gente olhou algo que realmente faz diferença para quem está consumindo e entregou isso. E aí, na sequência, nós ganhamos o prêmio Enel de Sustentabilidade. A final foi aqui, no Museu da Manhã, ali na Praça Mauá. Foi fantástico. A cúpula italiana da Enel estava ali, nos premiou com o prêmio Sustentabilidade do Brasil, primeiro lugar. Na sequência, a EDP, que é a Energias de Portugal, em São Paulo, nos colocou como uma das 10 melhores startups da América Latina no quesito eficiência energética. E para fechar o circuito todo, a Pequenas Empresas Grandes Negócios nos colocou entre as 100 melhores startups do Brasil, né, orientada aí, digamos, aos investidores. Então, fechou bastante, coroou bem esse trabalho, né, de posicionamento, de entender o que o cliente precisa, o que o mercado tem de dor, né? E eu acho que o mundo hoje é muito isso, né? Não é falar de produto, é falar de gente, é falar de pessoas, é falar do que resolve. E esse expertise de ter ido, mergulhado mais nesse startupês, né? Entender as nuances, entender números, isso é valoroso demais, Marcos, porque
Hoje, o mercado ele não premia mais só talento, né? Eu sempre digo isso. Um vendedor, por exemplo, um representante comercial, que seja um cara ainda convicto de que vai vencer só pelo talento, não é mais um cara, não é um cara do ano 2020. Ele tem que usar o talento, ele tem que usar métricas, ele tem que usar tecnologia, ele tem que se aperfeiçoar. E esses prêmios eu acho que contribuíram para dizer que a gente estava no caminho certo ao fazer essas análises, ao se reinventar, né? E é isso que a gente prega, não é? De estar se modernizando, se reinventando, de estar junto com o mercado. Então, eu acho que os 25 anos chegam para nós numa vibe muito legal. Essa vibe de saber que a gente já fez uma coisa legal até aqui, mas com uma vontade e com uma certeza de que a gente vai fazer muito mais, Marcos. Que bom. E nessa área, inclusive, Marcos, mostra uma transformação, embora você muito jovem ainda, 37 anos, você falou que era jovem, na verdade você é jovem ainda, mas vem a questão da própria Thermo-Off, que eu vou te pedir para explicar, que você poderia ter ficado no segmento, né, de Canvas, no segmento das próprias telas, mas aí você cria uma startup, né, que é ligada ao meio ambiente, ou seja, você está conseguindo transformar, através da Thermo-Off, de pinturas, queria que você explicasse, eficiência energética, economia, ou seja, a empresa efetivamente, sendo uma indústria, ela está conseguindo contribuir para preservação do meio ambiente, né, para a parte ecológica também. Marcos, eu acho que uma das coisas mais legais para o empreendedor é tentar entender a sua base produtiva, o seu DNA, o que você já tem e tentar explorar isso, né? Então pode parecer um pouco loucura, nossa, eu estou dialogando com alguém que fabrica telas para pintura artística, mas que de repente desenvolveu um coating, uma proteção para coberturas, né? Onde é que essas coisas se encaixam, né? Então elas se encaixam em um momento, que é o momento da fabricação desses primers, né? Desse produto químico que vai tanto para a produção das Que é uma telas. tinta, uma cobertura, né? Exatamente, é um revestimento, é um produto, é uma formulação, é um desenvolvimento, mas que cada fórmula, cada trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de análise e de metrificações obedece às prerrogativas que cada produto precisa, né? Na verdade, que cada mercado precisa. Então, quando eu vou falar de uma tinta artística, por exemplo, que nós vamos lançar em setembro agora a tinta artística da Paris, tem todo um trabalho e é químico, é formulação, né? São substâncias, é entender para entregar a melhor pincelada, a melhor cobertura, a melhor cromia. No caso da Thermo-Off, foi de um desses pensamentos meus de pivotar a empresa para algo que realmente faça sentido, né? Não que o mercado da construção civil não faça, mas o que eu entendi no mercado da construção civil. E uma situação muito corajosa que todo empreendedor tem que ter, quando quer se posicionar, é saber o que ele tem que deixar para trás. Porque posicionar-se é filtrar. Você vai dizer poucos sims e correr muito atrás deles. E você vai ter que deixar muitos nãos claros na mesa. A construção civil não estava pronta, aberta, para fabricantes que queriam dialogar, especificar, falar sobre máxima qualidade, máxima proteção, máxima cobertura. Nós estamos num país em que, infelizmente, a tinta ela é vista com menos valor do que ela deveria. A tinta é maravilhosa, é uma proteção, além de decoração, do efeito todo da cromia, né? Mas ela é protetiva também, ela protege todo o patrimônio. Mas, culturalmente, México, Estados Unidos, por exemplo, se consome e se vende, né, tintas de qualidade muito superior do que no Brasil. Então, eu estava me vendo indo dialogar com clientes que estavam querendo muito falar sobre preço. Preço, custo. E aí eu dei esse passo para trás e dialoguei, né, quase que com o espelho, me perguntando, será que eu estou tentando entrar no mercado de uma forma romântica demais? E são de gigantes, né? São de gigantes, mas o que eu entendi era isso. Eu estava tentando romantizar o produto porque eu estava querendo entregar a qualidade que eu queria para mim. Mas você tem que ver se o mercado está querendo isso agora, né? Se mais um fabricante fornecendo isso ou se eles já estão bem.
eu tive essa noção de que eles já estavam bem. E aí eu tinha que buscar o meu espaço com inovação. Fala, mano. Daqui a pouquinho a gente vai. Lembra onde você parou o barquinho? Ah, tranquilo. Pode continuar aí, cara. Não, Essa isso, mochila pô. aqui, pô. Quero que você o conheça. Esse é o cara que criou tudo aquilo que eu te contei, Tudo Marcos. bem, cara? Tudo bem? Ei, Marcos. Beleza. Esse é o cara que criou tudo aquilo que eu te contei. Massa, como vai? Tudo bem? Esposa E dele. aí, Marquinhos? Certinho? Pô, trabalhando com você. Deixa eu só assistir um pouquinho. Pode continuar aí, cara. Tá fluindo bem, tá bem legal. Quer que eu puxe de novo? Eu estava falando sobre Tá. o mercado de construção civil. Da questão da qualidade. Mas sabe o que é legal? O trabalho que você faz para o açaí. Vamos. Estava falando da entrega de qualidade, pode até voltar um pouquinho. Então, o comentário estava em cima de você entender, né, que eu estava talvez vendo o mercado da construção civil com o romantismo de querer entregar a máxima qualidade, o máximo aperfeiçoamento químico, e estava enfrentando barreira de preço. O pessoal, né, os lojistas precisam de margem de contribuição para trabalhar e eles estão muito focados em preço hoje em dia. E aí eu dei aquele passo para trás de fazer a reflexão. Peraí, acho que eu não estou conseguindo me ver percebido no valor. E eu acho que essa é a palavra que transformou a Paris. Valor percebido, não valor agregado. Valor percebido, que traz junto o valor agregado, mas eu tenho que ser percebido resolvendo algo para o consumidor. E aí entra essa startup vencedora de muitos prêmios, que é a Thermoff, né? A gente resolve uma dor muito grande, que seja impermeabilizando um silo para diminuir o grau de desnaturação dos grãos, de perda. De verdade, a palavra certa é perda. E baixando a temperatura. Perda, Baixando a temperatura. Diminui taxa de formação de fungo. Diminui, de verdade, você pega dinheiro que está saindo da mesa e põe de volta na mesa. No grupo Açaí Atacadista, por exemplo, nós temos a loja de Goiânia com uma economia de 10% a 12% de economia, por mês de energia elétrica. Nós estamos falando de uma loja que consome R$600 mil por mês de energia. Então está aí um conceito de sustentabilidade, está aí um conceito de eficiência energética, aplicado de que forma, Marcão? Análise química, estudo, de você pegar a mesma matriz produtiva e conseguir olhar para ela hoje e dizer, nossa, eu consegui trazer mais valor para cá. Entendi melhor o que talvez seja a minha vocação. E aí, claro que para empreender tudo é permitido, né? Há quem viva no mercado de commodity e faça isso bem feito, mas é outro chip na cabeça, né? O mercado de commodity é um mercado que você tem que dar escala produtiva, escala logística, escala de administração, escala comercial. Para você poder atender, você está falando aí, então, de 200 milhões de brasileiros. Enquanto num mercado mais específico, de valor percebido, de entrega de performance, você vai estar falando de um universo menor. Mas é aí que a Paris se sente bem. Falando de alta qualidade, de alta performance, de poder estar sempre muito orgulhosa das parcerias que constrói, porque aí são parcerias duradouras também, né? Quando você fala de valor e você entrega benefícios reais, você não é substituído depois por 50 centavos ou R$1. Porque não é aí que está o valor da relação. O valor da relação está em você construir pontes juntos e avançar com os parceiros no mercado. Então, essa mudança toda, né? Olha que bonito a gente poder olhar agora para trás e encontrar os pontos onde a gente precisou fazer ajustes e manter aquilo que já existia de bom, né? A gente tem uma grande felicidade na Paris de ter... Eu tive o meu pai... Nós perdemos o meu pai na pandemia. E o que eu ouço do dia que ele não está mais conosco até agora é a parte ética dele e da empresa que ele construiu. Então, nós pegamos algo que tinha já enormes pilares, muito sólidos, e estamos aperfeiçoando aos poucos. Você preservou os valores e veio com inovação. E Marcos, a gente sempre conversa, tem algo, sou admirador, obviamente, da Paris, que é interessante que, ao mesmo tempo que você fala de larga escala, você fala de grandes clientes, fala de desenvolvimento da empresa, você tem esse aspecto ambiental, né, da Thermoff, e transforma também através de projetos sociais no Brasil inteiro. Eu sou testemunha pelo Instituto Percepções, desde doação de telas, de tintas. Você já esteve em favelas comigo aqui no Rio de Janeiro, visitando. Então, o que é interessante e transformador é essa responsabilidade social.
você se importar com a criança, com o adolescente que está pegando o pincel pela primeira vez, né? Está tendo oportunidade, nunca teve uma tela, né? Poder pintar numa tela. A gente vê muito isso nas ações que nós fazemos. Criança chegar e falar, não saber o que fazer, de ter a sensação da tinta, né? E a própria tinta, a própria arte também traz o que aprega muito a positividade, que é a saúde mental. Então, eu queria falar como é que veio essa raiz social tua também, entendeu? Vamos unir, então, as duas coisas, né? Porque na parte artística e de impressão, a gente também zela muito pela sustentabilidade. Então, os nossos tecidos são 100% algodão, a gente não coloca fio plástico nos tecidos, 100% algodão brasileiro com produção certificada, que consome pouca água, então é uma fibra valorosíssima em poder que ela entrega, né? Nas propriedades da fibra, e com uma pegada sustentável muito boa. O primer que vai sobre os nossos tecidos também é desenvolvido com compostos que possuem baixa taxa de produtos orgânicos voláteis. Então, você já vai pré-selecionando nos artigos que você trabalha, né, a concepção de um produto que tenha já uma pegada bem sustentável. E aí eu fui aprendendo com amigos maravilhosos como você ao longo da vida que sustentabilidade não é uma coisa só. Existem diversas sustentabilidades na empresa. Uma delas é a relação com a sociedade, né? E a gente aprende com a vida que a caridade, junto à generosidade, né? A caridade eu acho que é a ação, generosidade é o tamanho, né, Marcos? Você amplia quando divide, né? É fenomenal quando a gente faz isso. E a gente se conecta a pessoas de verdade, porque a maior parte, eu acho que quase a totalidade das pessoas que se colocam à disposição de outras, né, dividem seu tempo para fazer o bem, essas pessoas elas retornam o dobro para a gente. E a Paris tem uma coisa muito bonita que é poder trabalhar com o que vira ferramenta na mão delas, né? Então, uma tela, um pincel, uma tinta, isso fica mais feliz quase que para a gente do que para quem recebe aos nossos olhos, né? É claro que dá para ver o fascínio no rosto dessas crianças e desse pessoal quando você trabalha com elas, né? Você faz muito isso pelo Instituto Percepções. É uma felicidade para a gente também, mais uma, né? Saber que há parceiros muito sérios nesse processo, que você não precisa se preocupar com o restante da execução, né? Tanto na destinação correta, como no ensino, como na parte ética das relações. Então, a Paris, ela está, eu acho que, aprendendo, se conectando, e nessa questão de trabalho social, acho que a gente ainda faz pouco, Marcos. A gente gostaria de poder fazer muito mais e que surjam aí boas ideias para a gente poder estar junto. Aqui na Positividade tem muitas ideias. Aí depois falando com o Markson, com o Meinha, com o pessoal, acho que tem muito espaço aqui também para apoiar projetos aí como o seu. E, Marcos, queria relembrar como é que a gente se conheceu, não sei há quantos anos atrás, através de um cara incrível, o Manassés, né, artista plástico pernambucano. Ele marcou, acho que foi um evento em algum lugar lá em Copacabana, chamou o Hans Donner, chamou um monte de gente, ninguém sabia o que ia fazer. Levou para um hotel e fez uma confraternização lá, um coquetel, um almoço, não lembro ao certo. E o objetivo dele era esse, era fazer a muvuca, né? Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Que hora vai começar? Aí já tinha começado, a gente não tinha percebido ainda. Aí ia para um lado, ia para o outro. E o Manassés, um cara incrível, sei que, o carinho que ele sempre teve por você, o Manassés Andrade, fundador do Instituto Percepções, né, em 2006. Depois até falar da exposição, que a gente é parceiro também. Mas queria que você falasse um pouquinho do Manassés, como é que você conheceu. Nossa, fala do Manassés é uma alegria, né? E foi curioso, porque o Manassés ele sempre foi corajoso, né? Você sabe que ele não media palavras. E eu me tornei amigo do Manassés porque ele decidiu que ia ser meu amigo. Foi incrível isso. Eu estava lá na empresa, em Santa Catarina, e começa a tocar o telefone, dizendo que um artista plástico de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, cliente da Paris, queria falar comigo. E queria insistir em falar comigo. E é incrível, né? Porque, de repente, um cliente ou um artista, um consumidor, começa a ligar, insistir para falar conosco, você já vai pensando assim, nossa, gente, será que tem alguma coisa aqui para eu resolver? Será que é reclamação, né? Será que aconteceu alguma coisa na cadeia, ou no comercial, ou na logística, né? Ou no produto?
E não era nada disso. O Manassés, ele começou a ligar para mim porque ele nunca enxergou produto. Ele sempre enxergou pessoas. E ele ligava, no começo ele ligou para saber quem era. Não, mas quem está por trás desse produto que eu recebo aqui? Ele queria saber, basicamente, se o produto que ele já gostava, se tinha conexão com o resto dos valores deles, com os demais valores. Na minha concepção, pareceu ser isso. E aí, da primeira ligação em diante, a gente já começou a se tornar muito amigo, porque a conversa do Manassés era muito simples, muito fácil, muito agradável, né? E ele tinha exemplos dos mais interessantes possíveis sobre coisas simples do dia a dia no Nordeste, que ele ligava, e ele mastigava, e ele comentava. E tem uma característica dele especial, eu não sei se é de todo nordestino, mas ele tinha, de se comunicar muito, né? Sim, muito. Se comunicava muito. Adorava conversar. E... Aí você imagina, nós vindo de uma cultura alemã em que se dialoga pouco, né? Se fala pouco na cultura alemã. E esse rapaz, esse senhor, que eu não sabia direito quem era, começa a ligar para vir dialogar comigo sobre coisas do dia a dia e falar um pouco de arte também, um pouco das dicas que ele podia trazer para Paris e da empresa que ele já tinha visto que fazia isso e aquilo, né? Ou nacional, ou empresa do exterior. O Manassés, ele tinha uma curiosidade muito grande. Ele lia muito, ele era entrava técnico, em site. pesquisou tudo de Canvas. Tudo, eu peguei essa tudo. época. E aí ele se encantou pela Paris. Tudo. No começo ele me fazia perguntas que eu não tinha noção do que ele estava perguntando, para você ter ideia. Então ele me fazia avançar até nas minhas pesquisas, porque aí eu tinha que salvar a conversa também e eu me preparava para a próxima, né? Mas tinha coisa que ele me perguntava que talvez vinha dúvida na minha cabeça. Poxa, será que ele está perguntando certo? Depois eu via que eu sabia pouco. Né? Tecnicamente ele se aprofundava. Certamente. E ele não misturava esse conhecimento técnico com se tornar um cara snob. Pelo contrário, ele se colocava como um grande questionador. Né? E aí ele ensinava com as perguntas. A humildade dele. Humildade. E né? aí o que acabou acontecendo? Nós viramos grandes amigos nesses diálogos. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana a gente conversava. E chegou um belo dia, tal como naquela primeira ligação, vem Manassés, telefone, e falou: Marcos, daqui X dias tô indo para o Rio de Janeiro. E vai ficar mais perto, então, da gente se conhecer. O que você acha de ir para o Rio de Janeiro? Tem uns amigos para te apresentar lá também, a gente vai lá, conversa. Tem um monte de história para te contar, um monte de ideia para passar para Paris. E aí eu fui beneficiado pelo sim, né? Porque também, se a gente for parar para pensar muito, não sai da empresa, né, Marcos? Porque todo dia tem coisa para resolver, tem demanda interna, tem coisas que vêm surgindo. E aí parei e pensei, vai ser uma das poucas oportunidades, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar no Rio e se ele vai voltar depois. E aí fui para o Rio e aí... Foi quando a gente se conheceu também. Foi como... Que todo mundo estava lá e ninguém sabia para que era, né? Isso mesmo. E aí um falava para o outro, o que está acontecendo? Mas foi um encontro muito bacana. E aí tinha já várias ideias rolando, né? Lembra daquela exposição que seria um prédio de containers? Que era um dos sonhos. O Manassés realizou vários, mas ele tinha vontade de fazer, né, a estrutura de container, né? E você falou de projetos agora, Marcos, voltando um pouquinho para Paris também. A Paris, ela parece que tem alguma exposição ligada a Nova York, o Jaguar Parade. Você conta um pouquinho também que isso está ligado à arte, o que você tem planejado e tem implementado. Está ligado, sim, Marcos. É bacana porque assim, é muito isso que a gente tem também de amizade, que torna, né, o vínculo forte a ponto de a gente poder construir coisas juntos, né? O Jaguar Parade, ela surgiu na vida da Paris lá atrás. O Giovanni e a Carol, que fazem brilhantemente esse trabalho, me conheceram numa época que eu estava já fazendo um trabalho social numa ONG em Florianópolis. Nós simplesmente nos conhecemos ali. E a partir de então ficou um relacionamento entre pessoas que se conheciam, mas não eram, né? Nunca fizemos trabalhos juntos até ano passado. Mas nos tornamos grandes amigos, porque Florianópolis é muito pequena, a gente se via sempre. O Giovanni é uma pessoa
muito próximo a mim, que faz aniversário no mesmo dia que meu pai, dia 7 de julho. Já uniu mais. Uniu mais ainda. E uma pessoa fantástica. Só que a Paris, como era produtora especificamente de telas, e a Jaguar Parede sempre é focada em esculturas, não tinha um fit tão forte como tem agora. Porque com o lançamento das tintas artísticas, chegou a hora, a gente se olhou e falou assim, nossa, agora é tinta da Paris nas esculturas, né? Então criou esse vínculo muito forte, além de iniciar então a relação verdadeiramente com tintas artísticas, tem também a relação muito bonita que a Jaguar Parede tem com a base de artistas deles e que muitas vezes utilizam as telas da Paris para dar vida às ideias deles e também os tecidos canvas da Paris para reproduzir suas obras. Então, tá tudo agora muito junto, misturado. A convite deles fui para Nova York, na Jaguar Parede de Nova York, na Jaguar Parede de São Paulo, na Jaguar Parede de Florianópolis, que teve recentemente. O Rio não teve ainda, não. Né? Vai ter Rio, tá? Vai ter Rio agora, tá no radar. Vai ter México, vai ter Hong Kong e vai ter mais coisas aí que eu não posso soltar muito agora, senão vai ser muito spoiler. Mas, de novo, né? É um grupo de pessoas que enxerga a arte com um olhar muito bonito, e que faz também um trabalho social, porque a Artery, que cuida da Jaguar Parede, sempre tem um vínculo social, né? Os leilões, as obras têm um cunho social também. E socioambiental, por quê? Onde está o ambiental? Está na defesa específica da causa, né? Então, antes foi o elefante, agora o jaguar, depois eles vão para os outros Big Cats, né? Que junto às Nações Unidas eles estão elaborando essa construção desse projeto. E a Paris, como parceiro, eu acho que só tem a ganhar. Então vai muito bem também. Tá muito legal nesse aspecto. Recentemente, nos unimos também a um rolê bem diferenciado, que é a Art Battle. Então nós já fizemos aí 4 edições da Art Battle em São Paulo, que é uma batalha da arte alucinante. Como funciona? Explica pra Marcão, gente. são 3 rounds. Os primeiros 2 rounds, artistas... É um octógono, numa balada, entre aspas, com um DJ, com uma vibe super positiva, e eles têm 20 minutos para criar a sua obra. Então tem lá as telas Paris, no centro desse evento, e em 20 minutos eles fazem a criação. O público vota e elege. É o público, não O tem público vota. júri? O público vota. Tem, na frente de cada obra, tem a urna para a gente votar lá na hora. E aí eles vão degladiando, entre aspas, até chegar na final, e aí tem o campeão. Então, o campeão, além de ele receber o troféu, ele recebe lá alguns prêmios. Um deles é um prêmio da Paris em produto. E a Paris é super parceira dessa Art Battle, mas, na verdade, desse movimento de arte, né? Que é fantástico. Você traz uma galera super jovem, com técnica apurada, que vai lá e brinca. Na verdade, a gente olha eles fazendo, não imagina que em 20 minutos eles consigam fazer algo tão bonito, né? E com significado. Você olha assim e fica impactado. Gente do céu, 20 minutos isso aí, você não acredita. E acontece. Então, já está convidado aí para a próxima batalha. Vamos. Vou pedir licença aí para o pessoal para levar uns amigos do Rio lá. Com certeza. E tem que trazer para o Rio também, mas São Paulo a gente com certeza quer ir também. Legal. Tá? E tem esse papel, né, da Paris, a gente sempre fala da arte, né? A gente vive num país que é muito restrito o acesso à arte, né? A arte ainda é cara, né, para a maioria da parcela da população. Mas até um princípio também, a gente falou do Manassés, que defendia muito a questão do giclée, a questão da reprodução em alta qualidade, né? E a Paris entra nesse segmento, né, com um papel também social, né, de democratização da arte. A pessoa que quer ter uma obra, ela não pode ter o original e ela tem uma reprodução, mas não uma reprodução qualquer, né? Uma reprodução de alta qualidade, né? E eu queria que você explicasse a questão do fine art, a questão do giclée, a reprodução, de onde surgiu essa vocação também da Paris, né? Maravilha, Marcos. Eu preciso aqui lembrar, né, para quem possa acompanhar esse nosso diálogo, que a arte ela tem um valor que é imensurável, né? A arte é imensurável. Na verdade, quem vai ter o prazer de ter uma obra na sua casa tem um pedaço do artista ali junto, da história de vida dele, das aflições dele, das conquistas dele. Então,
se a gente for misturar um pouco aqui de recurso financeiro na arte, a gente tem que aprender, talvez, a entender pelo lado de que é um ser humano se dedicando em tempo integral também e que tem que ter as suas conquistas, né, financeiras na vida. E aí, claro, você tem artistas que rompem a curva e possuem obras que valem milhões, milionárias, né, com todo o mérito do mundo, mas a grande quantidade de artistas são amantes da arte, são pessoas maravilhosas, mas que possuem no dia a dia uma barreira cultural de precificar a sua obra, né? Porque muitas vezes nós, como consumidores, valorizamos uma marca aqui de um item, tá? Vai lá, de um carro, de uma roupa, e a gente lembra pouco de valorizar esse trabalho tão bonito do artista. Então, essa é uma dificuldade que, sim, existe. Poucos artistas vivem da arte como merecem viver. E aí entra, né, um trabalho não só de transformação social, cultural, para a gente valorizar mais a pintura, o artesanato, a escultura, né? E, ao mesmo tempo, dar a eles acessos a materiais e técnicas que também favoreçam em questões de custos, tanto quanto de ampliação, né, da sua base de vendas. Você começou falando da técnica de reprodução, né? Sim. Ela vem para auxiliar nisso. Porque hoje, por exemplo, nós temos aí diversos portais que vendem, né, reproduções de obras de arte na internet. Então você possibilita que um artista que emprega lá 30, 40, às vezes mais de um mês numa obra, ele faz a venda dessa obra por um valor agregado maior, né, um valor percebido maior, e ele pode salvar essa imagem e vender cópias dela, reproduzidas num tecido que fica maravilhoso, que fica muito parecido com a original. E ele pode vender uma tiragem limitada dessa obra a um preço mais acessível. Então, para algumas pessoas que imaginam que ter um quadro autoral é muito caro, ele pode ter uma reprodução original do artista por um preço mais que caiba no bolso, né? E o artista ele aumenta também a sua possibilidade de trazer recurso para o ateliê, né? Os dois lados ganham, o Exato. artista e o... É complementar, porque a obra pintada, a que ele realmente pintou, não vai perder valor. E ele consegue monetizar um pouco mais, né? Então, vamos trazer para essa conversa também, não só os pintores, mas os fotógrafos, né? Sim. Eles podem, é uma arte também, não é, Marcos? Você vai falar disso com grande propriedade aqui, porque você tem isso na veia também, né? Pintar você pinta pouco, mas fotografar fotografa muito, né? Pintar só a Clarinha, minha filha, que ela... E aí você tem hoje já fotógrafos se destacando muito bem, escolhendo um tema, se posicionando. Então é a natureza, são objetos, são geométricos, são abstratos, e constroem brilhantemente a informação sobre aquele momento, sobre aquela fotografia, o que ela traduz, o que ela transmite. E, gente, você olha aquilo e quer comprar, quer ter em casa. Então, você consegue ter isso a um preço acessível também. É que isso, assim, poucas pessoas, eu vejo que no Brasil ainda não tem muito essa cultura, tanto na fotografia que você falou, e na própria arte também, né? E eu acredito que faltava a qualidade que eu vejo na Paris, né? As obras, as reproduções. E eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte... Vem o quê? Você falou do Canva, né, que é o tecido de impressão que você usa, a qualidade de impressoras evoluiu. Como é que a Paris se preparou para fazer obras de tão grande qualidade? Boa pergunta, Marcos. Quando a gente fala dessa reprodução, né, tecidos para impressão digital Canvas, Canvas é uma marca da Paris no Brasil, né? Então Canvas é uma marca registrada, mas o que nós estamos falando é de imprimir num tecido que é praticamente idêntico ao tecido da obra de arte, né? O que muda nele? E aí vem o trabalho específico, né, dos ajustes para a impressão digital. O nível de brancura dele, então super branco e mantendo uma padronagem que o leitor que faz a padronização, que é o espectrofotômetro, leia sempre de forma adequada todos os lotes de fabricação. E que tenha uma grande afinidade química com a tinta das impressoras, né? Porque a tinta da impressora precisa ter uma excelente ancoragem para não sair, para não desplacar, e também
mais dois pontos fundamentais, que é a cromia, obedecer bastante à cromia, e a definição. A cromia em relação à obra original que você está falando? A cromia em relação à obra original, exatamente. Porque você, quando muda o substrato, você pega uma impressora padrão, você coloca ali diferentes materiais para imprimir, pode sofrer variação de cor final. Por quê? Porque vai ser a combinação da cor da tinta que a impressora colocou com a cor do substrato, né? No caso, ou o papel, ou o plástico, ou o adesivo, ou, no nosso caso, o canvas. E aí, quando você vai para o universo da impressora e entende o que ela faz de verdade, ela tem uma cabeça de impressão indo de um lado para o outro e jogando picolitro de tinta, né? A cada centímetro quadrado, ela deposita ali tantos pinguinhos de tinta. Esses pinguinhos precisam cair. E na hora que cair no tecido, ficar do jeito que a gente imaginou quando está vendo a imagem lá na tela do computador, né? Que é ficar na posição certa sem migrar para o lado, ou seja, garantir a perfeita definição. Não ser absorvido demais para que perca a cor, né? Ser absorvido, então, da maneira correta, na quantidade correta, na posição correta e agregar, finalmente, outras propriedades que são a durabilidade do produto, né? Qual a duração de uma reprodução como essa? Se você- Bem conservada, lógico. Bem conservada não tem limite. Bem conservada não tem limite. Para você ter ideia, nós temos artistas com produtos nossos há 25 anos, né? Desde o nascimento. né? Desde o nascimento. Porque se você faz uma preparação adequada, sem acidez, com produtos que você sabe que não vão reagir prejudicialmente ao longo do tempo, com elasticidade adequada para você esticar bem, para os cantinhos não tricarem. Então, depois que você tem a obra concebida, é praticamente você ter o cuidado de armazenar ela em local arejado, né, com umidade controlada, que não seja um ambiente muito úmido, e deixar longe da luz solar, né, deixar longe da luz direta, né, porque aí você tem você vai acelerar muito a degradação por raios ultravioleta. Então, o principal é isso. É claro que nos nossos lares nós não vamos conseguir dar qualidade museológica, né? Então isso aí... Controle de umidade, né? Que a umidade é um vilão, né? Para obra de arte. Sem dúvida. Se você pega algumas galerias, você não pode nem filmar com flash ou fotografar, né? Porque é o pulso da luz ali, os fótons Muito é uma forte. energia oxidativa, vai pegar vai trabalhar, né? Tanto o pigmento quanto a resina, né? Que é o corpo que dá a longevidade tanto para o veículo, para os pigmentos e para as cargas da tinta que estão ali. Então você tem que tomar esses cuidados. Agora, vida longa para essa obra se ela ficar minimamente bem cuidada aí em relação à umidade e exposição de luz. E Marcos, eu sou testemunha, né? Nós estamos participando do evento, né? Arte de Portas Abertas, né? E nós recebemos através da parceria, e nós que eu falando positividade, falo Instituto Percepções, recebemos reproduções, né, em fine art das obras do Manassés Andrade. Nós fizemos ontem a montagem da exposição e foi incrível a reação, não só do público em geral, mas até profissionais da arte, em relação a essa qualidade de impressão. Era até ruim, as pessoas querendo colocar a mão, na dúvida se era uma reprodução, se era um original, né? E isso vem da qualidade da Paris, que fica o agradecimento, lógico, do apoio, mas também é um caminho, né? Democratização da arte, não só para aquela pessoa que adquire, mas aquela questão da exposição, né? Em lugares que outras obras de arte poderiam estar correndo algum risco da forma que estão expostas, e isso permite também, né, a participação, né? Então, aquelas obras que estão expostas no Arte de Portas Abertas são fantásticas em relação à qualidade, né? Sim, e obedecem esses princípios básicos de ter uma cromia maravilhosa, uma resolução maravilhosa, tá num tecido, né, tá numa base robusta, né? Então, ela é de extrema durabilidade. Você pode transportar de um lado, pode transportar para o outro, e ela fica com essa beleza, né? Você vendo a original, você teve essa oportunidade de ver a original. Nossa, eu tenho, um deles eu tenho, que e é a o projeto reprodução lado a fantástico. lado, né? Então, que Manassés nos perdoe, mas talvez a 1 metro, 1,5 metro de distância quase que dá para confundir, né?
Então tem isso. E aí, em relação ao uso, a gente deixa aberto, porque aí vai da criatividade, né? Vai das ideias, de você poder explorar bem isso aí. O Manassés até comentava que tem galerias, né, que muitas vezes não recebem o giclê pela quase fidedignidade da obra original em relação à própria reprodução. E ontem nós vimos isso. Nós vimos isso realmente. E, Marcos, você pegou a empresa, você está inovando, você está entrando em outras áreas. Como é que você vê o futuro da Paris? Onde você pretende chegar, os próximos passos? O que você pretende? Olha, é um momento que essa pergunta ela cai dentro assim da nossa mesa de reunião perfeitamente, porque nós estamos agora fazendo uma ampliação no nosso Parque Fabril. Nós vamos dobrar a metragem quadrada da empresa e isso já é uma decisão que não foi de uma hora para outra, isso já vem amadurecendo, né? Na medida em que a gente conhece mais pessoas e entende mais o poder da arte, essa transformação. Lá na Thermo-Off também o retorno, né, de ter desenvolvido produtos que realmente entregam benefício para o consumidor. A gente entende que a Paris ela tem a oportunidade clara de, com o produto, entregar muito mais para o mercado, fazendo talvez uma referência aí de maior empresa da América Latina ou da América nesses nichos em que ela atua. O que nós temos nesses 25 anos nos prepararam, inclusive em reconhecer quais são as barreiras de crescimento, quais são os gaps, né, a você ou colocar um bypass ou construir uma ponte ali. Mas eu falo para você que nós vamos crescer exponencialmente nos próximos anos e sem abrir mão da qualidade, porque nós viemos testando nossos produtos em diferentes mercados e percebendo que o mercado brasileiro, em relação à arte, por exemplo, o produto da Paris já é considerado aqui um produto dos de melhor qualidade que existe no mundo, mas nós não só ficamos com esse depoimento, como nós fomos para Nova York ver. Essa participação lá com a Joga Parede reforçou ainda mais isso, porque eu aproveitei a viagem que fiz, né, reuniões com vários artistas, e iniciamos esse movimento. Então nós temos na Europa o mesmo movimento acontecendo, nós temos na América Latina o mesmo movimento acontecendo. E aí eu te trago essa convicção de que os próximos 25 anos da Paris estão começando agora e eu não vejo limite para esse crescimento. Tá? Claro, Marcos, você está sendo ousado demais em afirmar que não tem limites? E eu acho que não, porque se eu for comparar com uma ideia original lá atrás, que começou num galpão em branco, com uma tela em branco, e hoje a empresa se transformou no que ela é, eu estou sendo, no mínimo, realista com o potencial que a gente tem nas mãos. E é um crescimento merecido dentro das bases que a Paris trabalhou até agora e que são compromissos, né, na parte ambiental, na parte social, ou seja, e vem muito de você mesmo, né, na tua forma de gestor, trazendo ferramentas, conceitos modernos, mas mantendo essa tradição realmente da Paris, né? E com esses compromissos eu queria te perguntar como é que é a tua rede no Brasil, de parceiros, como é que você está formando essa rede? Posso incluir a explicação sobre a equipe interna também nessa Claro, pergunta? claro. Porque ela é concomitante, né? A gente pensa sempre muito o fora, né? Então eu vou trazer mais representantes, eu vou abrir mais parceiros. Mas nos últimos anos a Paris tem observado muito que cuidar dos nossos, desenvolver, aperfeiçoar a equipe, aprender, ganhar e dividir. Né? Eu tenho um amigo meu, o Ricardo, da Brasil ao Cubo, que fala isso e eu adorei essa expressão, vou roubar um pouquinho aí, Ricardo. Aprender, ganhar e dividir. A equipe interna está se aperfeiçoando demais, nós estamos cada vez mais colocando nossos limites à prova, descobrindo que não são limites e que são apenas desafios. E na medida em que a Paris, como equipe interna, vai se aperfeiçoando e melhorando, a própria equipe externa vai ganhando mais com isso também. Ela já vai ganhando mais poder de comunicação, poder de produto, poder de ser parceiros de uma equipe mais dinâmica, mais assertiva, mais colaborativa. Então, o primeiro momento, eu te respondo que
esse trabalho de dentro para fora, Movimento interno. movimento interno, possibilitando que os parceiros atuais tenham de verdade uma entrega melhor. Não é verdade? Então, potencializar aquilo que já existe. E, na sequência, claro, que ampliar os braços. Então, como eu te falei, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, nós já estamos com conexões. E no próprio Brasil, nós temos que ser muito assertivos para entender equipes e segmentos, né? Então, dá o máximo de especificidade também para o parceiro nosso, o humano que está ali vendendo, né? Ou negociando, ou articulando. Então, o segmento artístico é uma família de parceiros, o segmento de eficiência térmica é outra família de parceiros, a impressão digital, alguns são agentes duplos, porque fazem esse trabalho muito bem, mas outros vão possuir um pouco de dificuldade de fazer em detrimento da rota já estabelecida, né? Os representantes às vezes têm outra pasta, então possuem já um trabalho, um cotidiano que ou possibilita ou colide um pouquinho com novos produtos, ou novos mercados que a gente queira entrar. Então, essa teia, né, essa ramificação comercial, ela está aberta, mas ao mesmo tempo ela tem esse nosso olhar de sermos cada vez melhores para os que já estão e, com isso, captando novos também. Perfeito, perfeito. Veio um sinalzinho aqui no telefone. Já está na hora? Acabou, não, Marcão? não, É tá, isso? não tem hora não, não tem hora. Depois vou fazer uma pergunta aqui. Vou até esperar uma pessoa chegar aqui no estúdio também para a gente fazer a pergunta. E Marcos, você em relação a 2023, você falou a questão de expansão. Qual o seu principal mercado? Você está pegando já todo o Brasil? Até para falar, quem se interessou pelo que a gente está falando, como é que é o contato da Paris? Como é que alguém, não só o Manassés, pode ligar, como ligou para você e chegou até você, mas outras pessoas? O que você busca nessas pontes que você falou que está construindo? Como que a pessoa pode se aproximar da Paris, outras empresas? Quem se interessou pelo que a gente está conversando aqui, como é que pode procurar você? Então, a Paris, ela, nível nacional já, desde o seu início, a gente já começou a negociar tanto com o Norte, Nordeste. E se nós formos avaliar, vamos pegar aí 2023, primeiro semestre, né? Então a gente teve negócios aí em mais de 23 estados, 22, 23 estados. Brasil inteiro, praticamente. E América Latina, América do Norte, Europa também, negócios. Mas algumas dessas regiões possuem uma oportunidade ainda que não está explorada de forma consciente e consistente, com aquele trabalho que você olha e vê que ele tá indo bem, o negócio tá alinhado, né? Então, por isso que eu digo que tem uma enorme oportunidade de crescer nessas regiões. Mas se nós formos pegar os destinos que os produtos da Paris atingem hoje, somam 16 países. Puxa, bastante. Mas e o telefone, o e-mail, diretamente? Como é que chega através do... Para falar com o Marcos Roden, como é que faz? Pega lá o @paristelas ou @paris do Brasil. Qual o site? Pode passar para gente. É o paristelas.com.br, paristintas.com.br. Você está fazendo uma perguntinha, eu vou dar um spoiler pequeno aqui, mas pequeno, né? Em novembro, nós vamos completar os 25 anos. Todas as redes vão sofrer uma transformação aí positiva, né? Já que a gente está na positividade, vamos falar disso. Então vai ter uma surpresa muito legal para o mercado, uma unificação, tanto de comunicação, de linguagem, e aí a Paris do Brasil vai vestir todas as marcas. Bacana, então anuncia aqui, traz essa novidade para a gente aqui na positividade. Vai trazer a positividade. Mas Marcos, assim... Só pegando um gancho, Marcão, tá aqui um presente que eu vou deixar para a rádio, né? Para você, mostra aqui para gente. Que já celebra o nosso novo logo, né? Que tá com uma pegada mais ousada, né, e mais artística. Então nós dividimos aí em 2 lances. Tá muito bonita a marca. Paris, né, que se tornou aí o sinônimo do nosso amor pela arte no Brasil. Aqui dentro nós temos um conjunto, tradicionalíssima tela em branco, que é até filosófico isso, né? Porque toda a transformação nossa, você tem que sair da inércia, você tem que ter aquele momento que você age, que você sai do início. Então a tela em branca para o artista, todo artista desafio também, né? E é sagrado. Todo artista, quando ele está em frente
a tela em branco, ele tem esse momento. Para arrancar da tela em branco e para a primeira pincelada. E aí nós temos alguns lançamentos que só a Paris tem no Brasil, que é a tela Black, a linha Black. Nós temos muitos artistas que precisam fazer o fundo preto para depois começar a aplicar a técnica deles. Então a Paris desenvolveu esse tecido para já maximizar, né, o uso do tempo deles. Então Linda, a gente linda, já evita linda. um E passo dourada que eles precisam também. dar. E a dourada, que foi tanto a tela dourada como o tecido dourado para impressão digital, foi a grande febre aí das últimas feiras de impressão no Brasil. A gente tem ele disponível na linha do Canvas para impressão também. E é legal porque ele é um pigmento super perolado, né? Então, diferente do que uma impressão consegue fazer com as tintas que tem na impressora, isso aqui realmente te traz o tom dourado, né? E esse kit vai ficar para rádio. A gente vai ficar para rádio. Entregar para o Meinha, É um para o desafio. Markson. E a gente quer fazer uma exposição, quer gerar depois uma forma de fazer algo social, né? Dentro da positividade, encaminhar recursos para outras instituições. E, Marcos, agora a gente falou de transformações, meio ambiente, social. Quero saber de uma transformação do seu coração. Conta, transformação com a Maria, seu Olha. casamento, que está aqui no estúdio com a gente. Vai ter que aparecer, Maria. Aparece aqui, agora ó. vem cá, Tem Maria. que falar do lado da Maria. O nome dela é uma sopa de letrinha. Vou sentar aqui então. Senta aqui do lado. Maria Luísa Schlickmann Kestrin Roden. Nome de princesa. É verdade. Marcão, às vezes meus amigos, eles falavam assim, você tá demorando muito. Agora eu posso dizer que eu não demorei, eu estava escolhendo direito. Ah, que bom. E a Maria é uma parceira também de vida, é uma parceira também, né, na Paris, te ajuda, viaja contigo sempre, né? Então, a Maria, desde que a gente se conheceu, já foi um atropelo, né? A gente começou a sair, acho que não teve quase fase de namoro, a gente já decidiu o noivado, casamos e ela veio me ajudar na empresa, né? Ela começou fazendo um trabalho mais auxiliar meu no marketing da empresa e hoje está do meu lado dividindo ali as responsabilidades do financeiro e do marketing da empresa. Que bom, eu fico Agora, feliz como como gestora amigo eu financeira já. compartilho, né? Compartilho da amizade de vocês, fico muito feliz. E é a transformação que a gente fala, transformação profissional, transformação do coração, que é importantíssimo. Sabe o que o pessoal das feiras de impressão fala quando a gente vai passando agora? Cadê aquele casal comprido da feira? Não, realmente. E perto do Meinha, sem desqualificar um grande amigo, irmão Meinha, vocês são gigantes. Eu também fico. Tá? Mas é muito feliz ver vocês felizes, vocês estarem aqui. Tá? Mesmo já conhecendo você há alguns anos, Maria, assim, foi muito rico ver a visão de um jovem empresário levando adiante o legado que seu pai criou, influenciado pelo seu tio, ver os planos que vocês têm para expansão. Fico à vontade, porque aqui é uma grande família Positividade, eu fico à vontade de dizer em nome do Markson, do Vaguinho, do Meinha, de todos aqui, que a rádio está de portas abertas para você, para apoio nos projetos. E quem sabe, né, o Meinha vai falar, o Markson, algumas parcerias futuras aí que a gente venha desenvolver. Tá Perfeito. bom? Um agradecimento, fica aqui muito claro, muito genuíno da nossa parte. Claro que nós falamos aqui sobre métricas, sobre empreendedorismo, de um ponto, às vezes, um pouco mais, digamos, pragmático dele, né? Mas tem um dos sensores que eu gosto de utilizar bastante para saber se a gente está no caminho certo ou não, é observar quem continua conosco e quem se aproxima, né? Então, é de uma felicidade gigante para mim e para a Maria estarmos aqui contigo mais uma vez. Sabe que tu está no nosso coração e não vai sair dele. O agradecimento é nosso. Porque cada encontro é uma possibilidade de aprender, de ouvir diferente do que a gente pensa, mas um diferente sempre construtivo, né? A gente volta para Santa Catarina e diz, olha, como foi bom ter ido e por que a gente demorou tanto para ir. A gente sempre pensa isso, tá? Embora, né, a gente tenha essa dificuldade de, às vezes, criar agenda, mas deveríamos vir mais vezes, ter mais encontros, tomar mais café junto, comer a comida, aquela comidinha sem sal, né? E lá
da sua maravilhosa Jacó. Jacó, feijoada da Jacó. É maravilhoso isso, Marcos. É um prazer. Não, o prazer é nosso. Convidar, recado final, tá? Para a gente fechar a entrevista. Convide pessoas para conhecerem os produtos de qualidade da Paris. Maravilha. E convidar também para ir na exposição Arte de Portas Arte Abertas. de Portas Abertas, nesse final de semana, dia 29 e 30, né, Marcos? E 5 e 6 de agosto. E 5 e 6 de agosto. Então, faço aqui o convite para vocês acessarem as plataformas da Paris, né? @paristelas, @paris.tintas. Lá vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz em relação a produtos para o mercado. Mas essa conexão aqui, ficar mais junto nas redes, vocês vão começar a conhecer um pouco mais da gente também, dos nossos planos para o futuro. Lá na exposição a gente vai estar podendo receber as pessoas e dialogar um pouco mais também, né? Então a exposição, eu dei uma pesquisadinha antes de vir para cá, o horário dela fica das 9 às 16. Então a gente pode ir lá visitar e teremos as obras do Manassés impressas em altíssima qualidade de reprodução para a gente poder reviver um pouco desse grande amigo e grande artista, né? Foi uma sensação maravilhosa poder ter esse contato. Parece que ele reviveu na nossa mente, né? E conosco ali quando a gente viu essas obras. E, de novo, agradecer, né? Maria quer também agradecer aqui a oportunidade, né? Obrigada, eu sei que tu tá adorando estar aqui também. É sempre uma experiência única estar com o Marco, tá? A gente sempre conhece lugares novos, pessoas novas que sempre agregam muito na nossa vida e na nossa experiência, né? Que Tem bom. muito o que dizer. Seguimos com um propósito único, né? Com certeza. Que bom ver o amor de vocês, ter a presença de vocês. Essa exposição, ela vai rodar, né? A gente vai levar para outras escolas. O intuito realmente é utilizar ao máximo essas reproduções. A gente está presente em outros lugares. Quero novamente agradecer essa parceria. Tem empresas que fazem o chamado marketing social, dissociado da responsabilidade social da empresa. A Paris realmente é uma empresa que eu vejo das coisas mais simples, da telinha que uma criança numa comunidade com vulnerabilidade social, numa comunidade de baixa renda, ela está lá usando, até eventos, como você falou, maiores, que têm o apelo social, cultural, como Jaguar Parede. Então, assim, quero agradecer todo o apoio. Até minha filha pega a telinha lá da Paris, a Clarinha, e pinta, tá? Queria muito agradecer, tá, a presença de vocês, tá bom? Obrigado, Marcos. Sabe que a Paris está de portas abertas, já fazendo aí um trocadilho com o evento, né? Sim. Para você e para toda a família aí da Positividade FM também. Né? Muito obrigado. Muito agradecido pelo espaço que vocês nos concederam aqui, né? Faço um agradecimento especial ao Marco Vitali por ter nos convidado, né? E hoje saímos daqui já com mais 2 grandes amigos, né, Menha? Né? Que legal, muito bacana, muito bacana mesmo. Que bom, gente, muito feliz com essa entrevista. Esse foi mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5. Grande abraço para todos. Tchau, tchau, um abraço, obrigado.